Hein? Sargento da PM é morto com vários tiros em frente à academia na zona sudeste de Teresina. A partir de agora eu vou trazer novidades que você não vai ver em nenhum outro canal, porque nós tivemos repórter em loco acompanhando esse caso durante todo o final de semana. Informações até que nem a polícia oficialmente quis passar, eu vou revelar porque eu não escondo nada para o meu telespectador. Os criminosos estavam de motocicleta, esse é o PM, o Sargento Antônio Elenilton Araújo Galvão, da Polícia Militar do Piauí, assassinado a tiros. Foi ainda no sábado, por volta de 2 da tarde, em frente a uma academia no bairro Francisco Marreiros, na zona sudeste de Teresina. De acordo com as informações, 2 criminosos numa moto abordaram o policial e efetuaram vários disparos sem lhe dar chance de defesa. O militar, que era lotado do 8º Batalhão da Polícia Militar, ainda foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Teresina, HUT, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que a ação dos suspeitos foi extremamente rápida e violenta. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o DHPP. Até o momento, a autoria e motivação do crime seguem desconhecidas. O sargento Antônio Elenilton Araújo Galvão, da Polícia Militar do Piauí, morto. E ele levou tiro, informação que nem a polícia vai passar, mas eu trago. Ele levou tiro nas costas e na cabeça. Tiro nas costas é por quê? Porque ele estava de costas para os criminosos. Ele morreu sem chance de defesa, mas teve motivo para o tiro ser nas costas. Os bandidos queriam primeiro matar, fazer ele cair, ele desmaiar, para depois fazer o que eles queriam, que era roubar a arma do policial. Exato. Ele estava com uma arma à mostra numa academia onde ele é dono, na zona sudeste de Teresina, região do bairro Francisco Marreiros, da onde vem essas imagens. Quando o crime aconteceu, muita população se reuniu ali. Tem a foto do policial para você. E de acordo com as informações, foram 2 criminosos que chegaram em uma moto, abordaram o policial, efetuaram vários disparos sem lhe dar chance de defesa. Foi covarde essa morte. Que atua na região ali, o 8º BPM, foi as primeiras viaturas a chegarem. Testemunhas afirmaram que a ação dos suspeitos foi extremamente rápida e violenta. O militar chegou a ser socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos, mas isso foi clareando ao longo do final de semana. Inclusive, a esposa... Eu vou usar primeiro o primeiro, né, que conta o crime, depois o da prisão, tá? A esposa desse sargento da PM, assassinado, ela prestou depoimento em Teresina. A Geisa Filho, esposa do sargento Galvão, ou melhor, do cabo Galvão, morto a tiros aí na zona sudeste de Teresina. Ela afirmou que o marido estava na porta da academia, que é da propriedade dele, ele dono do local, e ele foi surpreendido pelos criminosos. No bairro Novo Horizonte, lembrando que ele ingressou na PM há 25 anos, era dono da academia, imagem localizada na Avenida Itararé, morava na residência acima desse imóvel. Ele foi morto a tiros por 2 indivíduos numa moto, que após a execução empreenderam fuga. Galvão chegou a ser socorrido e levado ao HUT, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agora, nós vamos falar sobre os criminosos, mas antes disso, atenção, nota de pesar da Polícia Militar. Emitiu uma nota de pesar pela morte desse sargento da Polícia Militar assassinado em Teresina. Está aí a nota. Luto na Polícia Militar. A PM emitiu nota de pesar ainda no sábado, manifestando profundo pesar pela morte do cabo Antônio Elenilton Araújo Galvão, policial assassinado a tiros na zona sudeste de Teresina. Na postagem feita nas redes sociais, a Polícia Militar destacou a trajetória de Antônio Elenilton, que emprestou condolências aos familiares, pessoas próximas. A nota inteira eu tenho aí em tela e vamos ler ela. É com profundo pesar que a Polícia Militar do Piauí lamenta o falecimento do cabo Antônio Elenilton Araújo Galvão, ocorrido nesse sábado, dia 26. A memória de Elenilton, que dedicou sua vida ao serviço da segurança pública e ao bem-estar da sociedade piauiense, permanecerá viva entre nós. Que Deus o receba com bondade e o acolha em seu eterno lar. O Comando Geral e toda a corporação expressam suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força e conforto nesse momento de dor. Você vai entender o caso que esse policial Antônio Elenilton, para você que chega agora, foi assassinado em frente à sua casa, porque era a casa e a academia, que era o empreendimento que ele era dono, era tudo no mesmo prédio, no bairro Francisco Marreiros, zona sudeste de Teresina. Então, ele foi abordado por 2 criminosos numa moto que chegaram efetuando disparos de arma de fogo. O cabo Galvão foi encaminhado ao HUT, mas veio a óbito. Inclusive, eu tenho as imagens agora
dos criminosos, tá? E uma câmera de segurança que ninguém mostrou até agora, mas eu trago pela primeira vez em televisão aberta para você. Tá na tela aí a imagem. Essa imagem foi crucial para a polícia descobrir quem eram os caras que mataram o policial. Veja que essa câmera de segurança flagra os bandidos em cima da moto minutos antes da morte do sargento da PM aqui em Teresina. Esses criminosos, devido a essas imagens e a essa câmera que registrou em vídeo e fotos, foi essencial para a polícia identificar esses elementos que já, repito, eram velhos conhecidos da polícia. Repare aí no vídeo que os dois estavam usando capacete, claro que com o capacete dificulta a identificação. O piloto da moto, quem estava pilotando a moto minutos antes do policial ser executado, foi identificado como Cauã Pablo Vieira da Silva. Esse cara já está morto nesse momento, e daqui a pouco eu vou trazer detalhes disso. Então quem estava pilotando a moto é o que agora nesse momento está morto. Já o que está na garupa, entendi. Sim. Ó, então os dois estavam usando capacete, sendo que o piloto da moto, identificado como Cauã Pablo Vieira Silva, estava com uma camisa manga longa cinza. É possível ver ele guardando uma arma de fogo na cintura. Já o garupa, que é um adolescente, estava usando capacete multicolorido, camisa azul com listras pretas e cinzas e um short tactel com detalhes em vermelho, branco e preto. Eles que teriam matado o policial. Inclusive eu confirmei agora a idade aqui com a família, 47 anos. Foi executado a tiros ali no bairro Francisco Marreiros. Quando o crime aconteceu, a polícia fez questão de chegar nessas imagens e divulgar para a família. Aí a família colocou esses vídeos nas redes sociais e essas fotos também, a fim de que a própria população desse jeito aí de falar quem eram os criminosos, de avisar a polícia de onde eles estavam. E a informação é que depois de atirarem contra o policial, eles fugiram em direção desconhecida. Familiares, ao ouvirem os tiros, rapidamente socorreram o policial, levaram ele até a HUT, mas ele não resistiu e acabou morto. E esses criminosos, como eu disse, esse primeiro que estava na garupa, que, aliás, o que estava pilotando a moto, esse foi morto. Já o segundo elemento, já o segundo criminoso, esse infelizmente, não foi morto, mas foi preso, tá? Por que eu falo infelizmente? Porque hoje a única certeza que a gente tem de um criminoso não mais roubar e atacar é quando ele acaba sendo morto. Agora, eu tenho uma nova informação. Você vai saber agora quem são esses acusados de matar o sargento da PM na zona sudeste de Teresina. Coloca as novas imagens que nós conseguimos e pede para o pessoal da tecnologia aí em cima colocar para mim aqui no meu monitor o retorno de vídeo do programa. Ok? Coloca aqui para mim, viu, Cássio? Pede aí para colocar o retorno aqui para a gente seguir adiante aqui o programa. Tá aí na tela para vocês, aliás, não estou vendo. Pede para colocar aqui, Miguel. Eu sei, mas tá me confundindo aqui porque botaram outra coisa aqui. Tira esse negócio. Aí. Muito bem. Você vai saber agora quem são os acusados de matar esse sargento da PM na zona sudeste de Teresina. Trata-se de Cauã Pablo Vieira Silva, 19 anos, que pilotava a motocicleta modelo Honda Titan, e um outro adolescente que estava na garupa, que é apontado como o autor dos disparos que atingiram o policial. Veja bem, então quem estava na garupa é o que atirou. Olha só. Na ocasião, o cabo foi atingido por 3 tiros. Para você que chega agora, ele foi atingido na cabeça e foi atingido nas costas também. Agora, vamos à primeira reportagem, contando mais sobre o crime, que agora está sob o DHPP, porque de início teve uma dúvida. Foi um homicídio ou foi um latrocínio? Eu confirmo a você que foi um latrocínio. Isso quem confirma é a própria polícia. Por quê? Porque a arma do policial foi roubada. A arma deste policial foi roubada. Tira os G6 e o telefone para a gente ver essa foto e deixa travada nessa foto aqui. Ó, essa correlação que nós temos, que nenhum outro canal está mostrando, é a Sâmia Luiza de Souza, gente coligada a esses criminosos, até familiares deles estão nessa foto aqui, para você ver que eles não vieram de berço correto.
Até os pais desses criminosos já estão envolvidos com tráfico de drogas. Dentre elas, Samia Luiza de Souza, tráfico de drogas. Alexandra Fernandes de Souza, a Tanda, como é conhecida no mundo do crime, tráfico de drogas. Raimundo Nonato da Silva Souza Filho, Popó, mandado de prisão preventiva contra ele. Fabiano Fernandes de Souza, Bibiu, respondendo por homicídio e tráfico. Marcelo Ribeiro da Silva, mandado de prisão preventiva. Edilson Alves de Souza, tráfico de drogas. Micaele Fernandes da Silva, não dá para ver. Edilson Alves de Souza Filho, menino rei, também envolvido com crime. E ele aqui, ó, o de azulzinho, que é o João Emanuel Fernandes de Souza, que é o Jota. Esse é o que atirou contra o policial e que agora já está preso. O comparsa dele morto foi, e vocês vão ter detalhes que nenhum outro canal está contando. Posso já revelar? Bota o GC aí, pode deixar o GC rolando, porque ao longo do procedimento, testemunhas relataram que o adolescente desceu da motocicleta com a arma já em punho, já atirando no policial. Os envolvidos na morte desse policial, Antônio Helenilton Araújo Galvão, de 47 anos, integram esse grupo criminoso composto por membros de uma mesma família, já conhecido pelas forças de segurança. A informação é da Secretaria de Segurança Pública. O principal suspeito é o João Emanuel Fernandes de Souza, de 16 anos, que morreu durante o confronto com a polícia. Seus irmãos, Edilson Alves de Souza Filho, conhecido como Menor Rei, e a Micaele Fernandes da Silva, possuem passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. O suspeito de envolvimento na morte desse PM integra esse núcleo familiar, conhecido pela polícia por práticas criminosas em Teresina. O adolescente, eu repito o nome dele, é importante a gente clarear aqui a população, João Manuel Fernandes de Souza, 16 anos, é o que foi morto durante a operação aí do Batalhão Especial de Policiamento Interior, o BEP, na manhã de domingo. Ele era apontado como autor do disparo que matou o sargento da Polícia Militar. Agora, tem um detalhe impressionante nessa história. Eu não sei se eu conto agora ou seguro, mas isso você não ouviu em nenhum outro lugar. E eu vou falar nome e tudo mais. Exatamente. Só relembrando que com esses irmãos aí, foram encontrados 63 invólucros e um tablete de crack. Além disso, Micaele, que é a que eu mostrava há pouco naquela correlação dos familiares desses caras envolvidos com o crime, ela foi presa em flagrante lá em 2021, durante uma operação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC. O outro suspeito de participação no assassinato do sargento, que é o Cauã Pablo Vieira Silva, de 19 anos, também foi preso. Ele já havia sido detido em fevereiro desse ano por porte ilegal de arma de fogo, mas conseguiu liberdade provisória no dia seguinte. Desde então, ele vinha sendo monitorado pelas autoridades por continuar circulando armado. As investigações seguem em andamento no âmbito do Pacto pela Ordem, iniciativa da SSP Piauí, em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar também. Já me corta para as próximas imagens aí, porque agora vem o dito cujo da informação. Bota aí as próximas imagens. A 44, por favor. 44, isso. Esse suspeito aí, esses dois, que um foi morto e o outro foi preso. Sabe onde eles estavam, Miguel? Quando a polícia encontrou eles ontem? No motel! Motel chamado Arco-Íris aqui em Teresina. Motel Arco-Íris. Só que eles não tinham garota de programa com eles, nem garota do job, nem blogueira, nem nada. Só estavam os dois no quarto de motel. O que eles estavam fazendo aí, Miguel? Comemorando a morte do policial? Ou se relacionando amorosamente? O fato é que quando a polícia descobre que eles estavam no motel, a polícia cerca o motel Arco-Íris aqui em Teresina. Quando esses dois percebem que a polícia está lá, um deles tenta fugir. Só que ele estava armado. E ele então, a polícia, por vê-lo armado e saber que ele já tinha matado o policial e que era um homem violento, o que a polícia faz? A polícia atira. Por isso que um deles foi morto e o outro acabou sendo levado preso com vida para a sede do DHPP aqui em Teresina. Então eles estavam no motel, Miguel. Será que eles se relacionavam entre eles? Será que tinha um caso amoroso esses dois? Fato é que esse suspeito de matar o sargento da PM, nós estamos trazendo aqui com exclusividade, morreu após o confronto nesse motel na capital. O confronto é o que diz as autoridades, mas as informações mesmo é que ele teria pulado o muro armado e, por ser um cara perigoso, antes dele atirar, a polícia atira e acaba ele não resistindo e veio a óbito. Inclusive, nós temos outras imagens e vídeos lá do hospital, não é?
Eu pedi para colocar na 44 o vídeo do hospital. Espero que tenham colocado. Se tiver, a gente já traz aí, né, meu amigo Cássio? Vamos à primeira reportagem do Kilson falando mais sobre o crime na tela do povo. Vai! A nossa equipe se encontra agora aqui no Francisco Marreiros. Várias viaturas da Polícia Militar. Aqui foi o local onde o sargento Galvão foi atingido. Estava sentado em uma dessas cadeiras, onde agora o cidadão está ali sentando. Nesse momento aqui, a perícia criminal realiza os exames de praxe. Também aqui o reforço da Polícia Militar, Polícia Civil, o delegado Matheus Zanata. Estão aqui os peritos, também os policiais, a paisana, a diretoria de inteligência. São muitos policiais aqui nessa situação onde envolve a morte de um sargento da Polícia Militar. Estamos aqui com o perito criminal Charles Cunha. Doutor, informações de que realmente o policial foi baleado e levado para o HUT. Qual a perícia aqui no local? Qual o procedimento? A perícia criminal aqui de Teresina, do ICRIM, foi acionada. Nos direcionamos até o local. Chegando ao local, encontramos o local totalmente alterado, as populações em cima. Então, fizemos ali os primeiros procedimentos, que foi isolar. E iniciamos nosso trabalho, que era em busca de projéteis, vestígios e assim por diante. Não encontramos projéteis, supostamente um revólver, ou se for uma pistola, geralmente a população leva. Nós vamos constatar com mais precisão se encontrarmos algum projétil ainda no corpo. Estamos nos direcionando agora para a HUT, para que o corpo seja possivelmente levado até o IML, e lá a gente faça ali os procedimentos, o legista e recolhimento do projétil, e a partir daí a gente tem uma noção e qual o tipo de arma que foi utilizada e que a gente possa conseguir fazer da mesma comparação. Bom, conversando com as pessoas que estavam com o sargento aqui no local, o que o senhor pôde colher de informações? As informações estão se contradizendo bastante. Alguns disseram que foi 5 tiros, outros estão afirmando que foi 3, outros afirmaram que o armamento do militar foi recolhido, foi roubado, outros estão dizendo que já houve disparo. Então a gente não tem nada contundente em relação à informação dos populares. Eles mesmos estão se desencontrando. Aí agora nós vamos até uma empresa aqui próxima, já soubermos que eles têm uma gravação, tem filmagem, e nós vamos colher essa imagem e levar para observações. As informações ainda estão sendo colhidas, todas as informações com relação a esse caso do sargento. Né? Isso mesmo, a partir do momento que nós ficamos sabendo desse acontecido, o sargento, as equipes já se deslocaram para cá, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Nós acionamos a DHPP e também a perícia. Estamos colhendo as informações preliminares para nós aprofundarmos a investigação e tentar esclarecer a autoria da prática desse crime, né? Bom, imagens estão sendo comparadas para ter a certeza absoluta do trabalho a partir de agora, né? Isso mesmo. Tanto imagens como também o depoimento de testemunhas nós estamos colhendo aqui para chegar aos autores desse crime. Nós já sabemos que eram 2 pessoas numa motocicleta e estamos tentando esclarecer a autoria e fazer a prisão quanto antes, de forma integrada, fazer mais força e segurança. Bom, a nossa equipe se encontra agora aqui no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. São várias viaturas da Polícia Militar, como o Rony, o BEP, estão chegando aqui. Estamos acompanhando todos os desdobramentos dessa situação, onde 3 pessoas envolvidas na morte do sargento da Polícia Militar, 2 deles estão sendo conduzidos aqui para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O outro, identificado como Cauã Pablo, foi atingido em troca de tiros. Os outros 2, inclusive o menor, está sendo agora trazido aqui para a sede do DHPP para prestar esclarecimentos. A arma do PM foi encontrado com um desses indivíduos que estão sendo trazidos aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os outros 2, a informação ainda extraoficial. A gente sabe que é o calor da emoção nesse momento. Os policiais não vão falar nesse momento, mas a informação é de que os 2 realmente estavam escondidos lá
em um motel na zona sudeste de Teresina. Eles foram para um motel para se esconder da polícia, já que o cerco estava fechado. Portanto, agora aqui, toda a polícia militar, todas as polícias, todas as especializadas, inclusive a Secretaria de Segurança Pública, os agentes da Segurança Pública estão aqui nesse momento conduzindo esses dois indivíduos. Trazer novidades desse assassinato do policial, repórter Denis Constantino ao lado das principais forças de segurança do nosso Piauí aqui em Teresina. É você, Denis. É isso, Dudu. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos telespectadores aqui do Bom Dia. Agora há pouco, a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram a coletiva aqui na sede do Quartel do Comando Geral para prestar esclarecimentos sobre o caso da morte do policial e a operação que ocorreu ontem na região norte de Teresina. Vou começar aqui com o Coronel Alves, já que você colocou a matéria aí com relação à morte do PM. Coronel, como é que vocês conseguiram chegar aos dois envolvidos na morte do policial? Bom dia a todos, né? Após o fato criminoso, esses indivíduos começaram a empreender fuga por toda a capital. Estiveram escondidos na zona sudeste, depois zona sul e também na zona leste. Nossa serviço de inteligência, em conjunto com o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança, fez todo esse monitoramento. E ontem, por volta de meio-dia, repassou essas informações que eles estariam em um estabelecimento na zona leste, homiziados e escondidos. Nossas equipes foram até o local, equipes do BEP, do BOP, para averiguar a veracidade dessa informação, e lá constatamos realmente a presença desses indivíduos, em que houve um confronto, um foi neutralizado e o que obedeceu às ordens emanadas dos nossos policiais, foi preso e conduzido até a DHPP. Coronel, há uma informação com relação à possibilidade deles terem tido algum tipo de apoio no momento da ação contra o policial? Isso está sendo averiguado, né? Como o próprio comandante falou, a investigação está em curso, está a cargo da DHPP, sobre um possível apoio de um veículo que também foi utilizado nessa ação. A morte do PM tem relação com a morte do Gabriel, filho do Regim, que ocorreu na sexta-feira? Veja só, né? As investigações e todos os dados coletados e analisados, né, pelas delegacias especializadas, não só pelo DRACO, pela DENARC, pelo próprio DHPP e também pelo que o nosso serviço de inteligência nos repassou, verifica-se que não, né? Foi realmente um latrocínio, o objetivo era outro, né? Não tinha nenhum vínculo com retaliação. Então, dessa forma, a gente pode até, de uma certa forma, afirmar que realmente está descartada essa possibilidade. Com relação ao apoio, né, familiar que esses dois indivíduos tiveram nessa ação, como esconderam motocicleta, eles tiveram esse apoio da família para esconder? Como já foi dito também aqui pelo comandante, pelo próprio delegado, né, são indivíduos que são oriundos de uma família criminosa, que possuem parentes criminosos, primos, tios, irmãos. E a gente verificou realmente que eles tiveram apoio não só dos familiares, mas também de alguns outros indivíduos que pertencem a esse mesmo grupo, né? Podemos até citar que a arma do crime foi entregue a um menor como uma forma de driblar, de sair, né? Se esquivar da persecução criminal, da própria investigação. Eles entregaram essa arma para ser escondida. E nós conseguimos localizar também a arma que eles executaram o policial e apreender o menor. Isso é um exemplo claro de apoio, né, familiar. Então, Coronel, vamos deixar claro aqui para os nossos telespectadores. Uma ação não teve nada a ver com aquela mensagem que foi divulgada do Comando Vermelho nas redes sociais sobre a possibilidade deles retalharem contra policiais, contra a sociedade. A morte do PM foi uma ação isolada, no caso. Exatamente, né? As investigações apontam para isso, né? Todos os levantamentos e os dados que foram coletados pelas delegacias especializadas também apontam para isso. Foi uma ação isolada, foi um latrocínio. Esses indivíduos eram já indivíduos conhecidos por essa prática, vale ressaltar isso aí. Alguns materiais, alguns dados também foram coletados apontando as mesmas ações deles pretéritas, né, em outros roubos, em outros latrocínios. Então, isso nos leva a crer que é uma ação totalmente isolada, não tem nada a ver com aquela mensagem que foi vinculada nas redes sociais. O outro indivíduo foi preso e levado para a central. Foi preso e levado para a central. O indivíduo ele obedeceu às nossas determinações, obedeceu os policiais, às ordens, se entregou dessa forma. Ele foi conduzido para a central juntamente com o material que foi apreendido no local.
Obrigado, viu, Coronel. Dudu, também estou aqui ao lado do delegado Charles, que comandou essa operação que ocorreu durante a manhã de ontem na região norte da capital. Delegado, o que é que motivou essa operação? Havia uma informação de que esses indivíduos teriam divulgado nos seus grupos de WhatsApp que iriam revidar, ameaçando delegados, ameaçando policiais. O que é que motivou a operação de ontem? Denis, na verdade era uma ação que já estava sendo organizada para ser deflagrada na manhã de ontem, né? Claro que com essas situações nós sentamos novamente, inclusive reuniões conduzidas pelo próprio secretário de Segurança Pública, e decidimos aprimorar e intensificar as ações relacionadas à operação deflagrada na manhã de hoje, aumentar a quantidade de medidas cautelares, tanto de busca como de prisão. Só para você ter uma ideia, uma operação que tinham 2 investigações relacionada à situação. Uma investigação conduzida pelo Draco, uma investigação conduzida pela DENAC, então representamos mais de 70 medidas cautelares, mais de 50 buscas, 20 prisões, 10 armas de fogo apreendidas, e é justamente intensificando o trabalho sobre o foco de uma célula do Comando Vermelho com atuação ali na região do Mafrense, né? Já tínhamos deflagrados algumas operações com prisões importantes, a exemplo da prisão do Regim, a prisão de um filho dele, o Roniel. O genro dele também já tinha sido preso anteriormente. O Gabriel, que entrou em confronto com as Forças de Segurança Pública, com as equipes do BEP, já era alvo de investigação do Draco, inclusive com mandado de prisão em aberto por parte do próprio departamento, né, representações do Draco, justamente no contexto dessas investigações. E ontem, em razão também dessas situações, de circulação também dessas mensagens, que a gente, por uma estratégia de investigação aqui, a gente não vai trazer todos os detalhes, mas nós colocamos os nossos operadores, o policiamento nas ruas, conduzidos por essas pessoas que vocês estão visualizando aqui, por outros, né? Na verdade, uma operação coordenada pelo nosso próprio secretário de Segurança Pública, o nosso delegado-geral, o nosso comandante-geral, e nós fomos para as ruas, servir a sociedade, combater o crime organizado com uma demonstração, Denis. Como eu falei anteriormente, nós, quando atuamos nas nossas funções como agente de segurança pública, nós representamos o Estado. O Estado não tem medo, o Estado não age por emoção, o Estado age por razão. Então, como Estado, jamais nós iremos recuar no combate a essa criminalidade. Pelo contrário, quando a gente identificar situações similares, nós iremos intensificar ainda mais o nosso trabalho para que a gente demonstre a força da segurança pública piauiense, demonstre a organização das nossas equipes, das nossas instituições, com um objetivo claro: servir a sociedade, combater o crime organizado, e também com uma demonstração que, como Estado, nós não temos medo e jamais nós iremos recuar. Delegado, com relação às prisões que ocorreram ontem, quantos são membros da família do Regim? E há uma informação de que a residência que fica localizada naquela região norte de Teresina vai ser demolida para a construção de uma praça. Confirma essa informação? A gente está analisando, né? Inclusive, é uma das medidas que está dentro do pacto pela ordem. O secretário já demonstrou esse interesse. Acreditamos sim que nós iremos adotar algumas medidas. Eu não sei exatamente qual a medida que vai ser adotada, mas algumas medidas relacionadas àquele imóvel, que já foi alvo de mais de 30 ações judiciais. Um imóvel que pertence a esse indivíduo, que é a principal liderança daquele núcleo, né? Que é utilizado justamente como pontos de reuniões, tanto para o tráfico de drogas, mas principalmente para essas células de facções criminosas. Então, iremos sim adotar algumas medidas relacionadas aos familiares, aos indivíduos dessa família. Ontem, o Regim já está preso, foi preso na Operação do Draco. O filho dele foi preso em outra Operação do Draco. O Gabriel era foragido justamente por força de um mandado de prisão em uma investigação do Draco. E ontem nós prendemos um irmão dele, uma irmã, um cunhado, uma sobrinha, o companheiro da sobrinha e outros indivíduos que são conhecidos como braços dessa célula criminosa. Mais de 20 prisões, né? 10 armas de fogo apreendidas. Então é uma demonstração de que o Estado não tem medo e nós, quando representamos esse Estado, também não temos medo. Iremos intensificar esse nosso trabalho com clareza.
e com rigor, justamente com esse objetivo, servir a sociedade piauiense, retirar esses criminosos extremamente violentos do nosso convívio social. Vários monitorados por tornozeleira eletrônica foram presos no contexto da operação deflagrada ontem, né? Então realmente demonstra a organização do nosso Estado e a importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública. Obrigado, delegado Charles. Está aí, Dudu, as informações com relação a essas operações que ocorreram nessas últimas 48 horas, a prisão dos dois envolvidos, né? Um deles acabou revidando a ação policial e trocou tiros com a polícia e veio a óbito na morte do policial que foi registrada na tarde do último sábado, e a operação que foi deflagrada ontem na região norte da capital. Inclusive nós já acompanhamos uma dessas operações naquela região ali onde esse traficante conhecido como Regim, ele faz ali o controle daquela região pela essa organização criminosa, e a polícia conseguiu deflagrar e desarticular a atuação desses criminosos nessa região. Dudu? Me confirma aí em off, pois depois não, Dudu, você volta trazendo a informação sobre o caso do policial. A arma eu já tenho confirmada que já foi recuperada, inclusive são 3 envolvidos, 2 que mataram o policial, que foram encontrados no motel Arco-Íris aqui em Teresina, e o terceiro foi um cara que encontraram na casa e recuperaram a arma. Eu só queria saber depois, ô Denis, esse que morreu no HUT, que nós temos o vídeo dele chegando aí no HUT, o que morreu no HUT, ele foi o que atirou no policial? Me confirme isso em off, daqui a pouco você volta para me confirmar essa informação. Tá vendo esse vídeo aí, ó? É do momento que o preso, ó, chega ali morto, hein? Ele tava no motel com o companheiro dele, hein? Ele tava no motel, os dois mataram o policial. E ó, nesse momento aí, ó, nesse vídeo aí que você tá acompanhando, além desse de preto, tem um outro que desce, além daquele, que é um que a polícia catou ele, porque ele foi encontrado na casa dele. Na casa dele foi encontrada a arma do policial. Então são 3 elementos envolvidos nessa história, e como o policial há pouco falava, me parece que tem mais um envolvido nessa história, que é um que emprestou o carro para esses bandidos e por aí vai, tá? Então o suspeito de matar o sargento da PM morreu após o confronto no motel. Eu tenho até o nome dos criminosos aqui: CPF cancelado do João Manuel Fernandes de Souza, 16 anos, reagiu à abordagem de uma equipe do batalhão do BEP, morreu na troca de tiros. Ele é envolvido no assassinato do sargento Antônio Helenilton Araújo Galvão, 47 anos. A vítima foi morta na tarde de sábado. Para você que sintoniza agora, o comparsa do adolescente, que é o Cauã Pablo Vieira Silva, foi preso e encaminhado à delegacia. Ambos já possuem passagens. O sargento Helenilton Galvão foi atingido por 3 tiros na frente da academia de sua propriedade, situada no bairro Francisco Marreiro, zona sudeste da capital. Desde então, equipes policiais realizaram buscas na tentativa de prender os acusados do crime. Uma mega operação chegou a ser deflagrada também no domingo, mas não tem nada a ver, como o Denis explicou, sobre essa história do policial, tá? Então, tá aí todos os desdobramentos, as imagens, aquele vídeo direto da HUT, coloca depois ali a chegada do criminoso já morto, ó. Aí, ó, o vídeo que nós conseguimos aí. Ele foi tentar pular o muro armado, a polícia atirou nele. Ele estava no motel com um amiguinho. Atenção, chegou as imagens também do cortejo, né? Inclusive, o irmão diz que o sargento assassinado em Teresina era uma pessoa sempre alegre. Foi uma multidão se despedindo ontem desse policial, uma comoção marcando o velório do sargento em Teresina. Era uma pessoa sempre alegre, diz o irmão. A multidão se despedindo do sargento Helenilton Galvão em Teresina. Família e amigos prestaram a última homenagem a esse policial morto em Teresina. Amigos e familiares do 3º sargento Antônio Helenilton Araújo Galvão prestaram a última homenagem num cortejo fúnebre do policial realizado na tarde de ontem, domingo. Diversas viaturas da Polícia Militar do Piauí seguiram o trajeto até o cemitério Recanto da Saudade em Teresina, onde o corpo foi sepultado. Uma multidão entre familiares, amigos e colegas de farda, até populares, prestou a última homenagem a esse sargento. O militar morto por criminosos na zona sudeste da capital. O cortejo aconteceu em frente à quadra 8º Batalhão da Polícia Militar, onde o sargento era lotado. O sepultamento previsto para 5 da tarde no cemitério Recanto da Saudade, próximo ao posto da PRF. Um dos suspeitos do assassinato morreu em confronto com a polícia, enquanto o outro foi capturado durante a operação nesse domingo. Últimas homenagens, então, na tela para você, do sargento Galvão, morto no último sábado na zona sudeste de Teresina. Multidão de populares aí. Ele era muito bem quisto e com um caso que repercutiu, e a sociedade, quando se tem um policial morto, fica muito consternada. Um dos suspeitos do crime morreu aí e foi levado ao mesmo hospital que o policial foi levado e que morreu. O suspeito também foi levado a esse hospital e acabou também
morto, né? Já chegou sem vida ali no HUT. Tá aí o cortejo, ó, com viaturas do Corpo de Bombeiros, várias viaturas da Polícia Militar, da onde era lotado este policial. Sargento aí homenageado, um cortejo grande, comoção marcando o velório. Nós estamos sendo a única televisão em espaço aberto aí nesse horário a mostrar para você imagens do cortejo, das homenagens a esse policial. Que Deus agora, nesse momento, conforte o coração dos familiares, da esposa dele. Eu vou voltar daqui a pouco com o Denis Constantino, assim que ele tiver uma nova informação sobre a questão dos bandidos lá. O Denis já tem sinal dele? Permanece o sinal do Denis? Denis Constantino, você conseguiu confirmar aí se o bandido que perdeu a vida era o bandido que teria atirado nesse policial? E qual seria o nome dele? Do que atirou no policial e o nome do que foi preso, sobreviveu e foi preso, que estavam os dois juntos no motel. Denis Constantino ao vivo. Pois é, Dudu, a gente buscou aqui essas informações para trazer para os nossos telespectadores. A informação da polícia é de que o que atirou nessa ação deflagrada no último sábado para prender essa dupla que acabou matando o policial, o João Emanuel foi o que acabou atirando no policial, não só nessa ação que ele levou a arma do policial, como também na ação seguinte, né, do BEP, que eles acabaram atirando nos policiais e ele veio a óbito nesse local. O Cauã, que foi preso, como o Coronel Alves falou aqui pra gente, ele acabou respondendo ao chamado da polícia e foi levado. E um terceiro, que seria membro familiar dessa dupla criminosa, ele que guardou a arma de fogo, ele também acabou sendo conduzido para a central de flagrantes, bem como outras pessoas, viu, Dudu? Nós tivemos outros membros familiares que um acabou escondendo a motocicleta, uma irmã tentou esconder esses indivíduos envolvidos diretamente na morte do policial militar, Dudu. Constantino, então, trazendo essas importantes informações. Vamos agora direto com o repórter Lucas Rangel.